Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos analisar o estado de São Paulo desta quarta-feira, 11 de agosto de 2021, em edição 46.684, onde na página B2, portanto, no caderno Economia e Negócios do Estado de São Paulo, nós damos evidência à reportagem, ou melhor dizendo, a coluna Opinião do Michel Alabi, que é especialista em comércio exterior e presidente da Alabi e Consultores Associados, o velho mantra de investir em educação. Em reportagem anterior, ou melhor dizendo, em programa anterior, nós utilizamos essa mesma coluna, a opinião, na página B2 do caderno Economia e Negócios, para refletirmos a política de industrialização brasileira, que é algo óbvio, algo debatido há décadas. Agora, nós vamos falar de um assunto que todo mundo sabe, mas que não se pratica. Exatamente o que acontece com a política da indústria brasileira. Há um olho na reportagem, a falta de competitividade brasileira está nas escolas e não no preço do dólar. O agronegócio é o grande motor da economia brasileira, principal responsável pelos itens de nossa pauta de exportações, que gerou superávit. Mesmo neste momento em que a alta do dólar e a crise da Covid-19 fizeram com que o Brasil saísse do grupo das 10 maiores economias do mundo. Mas esta moeda tem outro lado, a falta de competitividade da nossa indústria, demonstrada pelas grandes dificuldades que nossos manufaturados têm para competir com os concorrentes estrangeiros nos mercados internacionais. Devemos sim louvar o agronegócio, embora ele seja um brutal concentrador de renda. No entanto, não podemos ficar dependendo de matérias-primas, que é a razão de nossa pobreza durante 5 séculos. Precisamos olhar o pontual, mas precisamos entender o contexto. As explicações mais usuais para esse fato são nossa tradicional burocracia, a infraestrutura precária, o difícil acesso ao crédito e a insegurança jurídica, que não contribuem para um ambiente de negócio saudável, que atraia investimento para gerar crescimento econômico. Mas existe um outro vilão nessa tragédia, pouco lembrado. O Brasil produz muito pouca inovação tecnológica. De acordo com um ranking publicado anualmente pela Organização Mundial de Propriedade Industrial, a OMP, em parceria com a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e o Instituto Europeu de Administração de Empresas, o INSEAD, o Brasil está em 62º lugar, dentro de 131 países, no Índice Geral de Inovação. Uma posição muito modesta para uma economia do tamanho da brasileira, independentemente da crise da Covid-19 e da alta do dólar. E quando se fala em ser um país que gera inovação tecnológica, não adianta querer cortar caminho, reinventar a roda. Todos os países que são polos de inovação investiram em educação de primeiro e segundo graus, que é onde se formam e se identificam os talentos que podem fazer a diferença nos centros de pesquisas das empresas privadas e universidades. Isso está muito longe
de acontecer no Brasil. Aliás, isto está ligado a uma rivalidade que existe entre o setor produtivo e o setor de pesquisa aqui. Talvez o maior exemplo seja o da Coreia do Sul, que na década de 1970 era um país pequeno e pobre, com um PIB per capita muito menor que o brasileiro. Em 2019, quando o nosso PIB foi de 1,8 trilhão, o do país asiático foi de 1,6 trilhão. Agora não se esqueçam, gente, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e a Coreia do Sul só 99 mil quilômetros quadrados. Mas, diferentemente do Brasil, que tem um território de 8.515.767 quilômetros quadrados e uma população de 211 milhões de habitantes, são apenas 52 milhões de sul-coreanos num território de 99.720 quilômetros quadrados e pobre em recursos naturais e energéticos. Para medir o resultado do investimento da Coreia do Sul em educação, basta olhar à sua volta e ver quantas marcas sul-coreanas de automóveis, computadores, smartphones e outros tipos de produtos fazem parte do dia a dia dos brasileiros e de consumidores de muitos países do mundo. Eu mesmo estou gravando este programa com o celular Samsung, ou seja, de uma marca sul-coreana. Por acaso existe algum celular de marca Pica-Pau, Peroba, alguma coisa assim? Não. Então, o texto está correto. Para poder sonhar em repetir o sucesso sul-coreano e ter marcas brasileiras disputando o mercado mundial daqui 30 ou 40 anos, é preciso educar a geração que está nascendo hoje. E é aí que reside o grande drama brasileiro. É preciso investir mais em educação. É o mantra que ouvimos a cada discussão política ou período eleitoral, como a solução para todos os nossos problemas. Mas apesar de já termos atingido o investimento equivalente a 5% do PIB, que ainda não é o ideal, estamos abaixo da média per capita e investimento quando comparados aos países da OCDE. Também não é tão pouco, mas os resultados, mesmo para um investimento cujo retorno se mede não em meses ou anos, mas em gerações, ainda deixam a desejar. Na verdade, tanto o planejamento quanto a execução da educação brasileira são muito ruins. São dadas muitas explicações para o nosso sistema educacional ruim, muitas delas narrativas com forte viés ideológico. Não entraremos nesta discussão, por ela ser estéril, mas sugerimos que o Brasil tenha a humildade de olhar para os casos de sucesso em educação. Em todos, sem exceção, a educação das crianças é vista como uma missão da família e a carreira do professor do primeiro e do segundo graus é valorizada. Então, sem dúvida, precisamos remunerar melhor os profissionais de educação brasileiros, mas também prepará-los melhor para realizar essa missão. Ou seja, investir em educação e fazer isso com inteligência. Do contrário, investir mais em educação continuará sendo um mantra de todo discurso político. Nada mais do que isso. Muito bem, gente. De fato, é uma observação bastante contundente, bastante responsável do Michel Alabi. Ele foi direto ao ponto, comparou com a Coreia do Sul, que não tem a melhor educação do mundo, nem no Oriente, nem no Ocidente, e, portanto, foi bastante feliz. Mas é isto, meus amigos. Eu estou ficando por aqui com mais uma edição do seu Jornal do Masa. Eu espero vê-los oportunamente em um novo programa. Não se esqueçam, se possível, de se inscrever, deixar o seu like, acionar os sininhos da notificação e um comentário. Tudo isso auxilia o canal a crescer.
Muito obrigado, pessoal. Tchau.